Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre transporte e comunicação. Nós sabemos que o meio de transporte e comunicação são os meios muito importantes, né, na nossa economia, na organização do nosso país, na integração de um país para com o outro, né? E nós sabemos que o meio de transporte, as redes de transporte, elas são de fundamental importância para a indústria, na agropecuária, o comércio, a circulação de pessoas, né, o transporte de pessoas de uma região para outras, mercadorias, bens, né, de uma região para outra, ou até mesmo de um país para outro. Então, os meios de transportes de grande importância dentro do nosso país, nós vemos que nós temos o meio de transporte rodoviário, nós temos o ferroviário, nós temos o aéreo e nós temos o hidroviário. Observando-se bastante aqui no mapa, nós vemos que, principalmente a região Nordeste, a região Sudeste e a região Sul, ela tem uma grande infraestrutura, podemos dizer assim, no transporte rodoviário, né? Nós temos mais rodovias, né, distribuídas nessas regiões. Nós vemos que as demais regiões têm sim um meio de transporte, mas não tanto quanto na região Nordeste, Sudeste e na região Sul. Devido à industrialização, à concentração de indústrias, principalmente na região Sudeste, isso fez com que novas áreas, ou podemos dizer assim, novas rodovias, elas foram construídas para a circulação de mercadorias dentro dessa região. Nós temos também, principalmente na região norte, uma grande concentração de rios, né? Das hidrovias, sendo que essa região, a hidrovia, as navegações, elas são mais utilizadas, principalmente para o transporte de mercadorias e também de pessoas. Nós vemos que os meios de transporte, eles foram implantados dentro do nosso país de acordo com o desenvolvimento econômico, de acordo com as atividades econômicas, de acordo também com o desenvolvimento que foram ocorrendo. Como nós vimos na aula anterior, no início, quando os colonizadores trouxeram a cana-de-açúcar para o nosso país e ela começou simplesmente a expandir, a crescer a produção dentro do nosso país, eles utilizavam a tração animal, né, para levar a mercadoria até os portos, né, até as navegações para eles poderem levar para outros países, né, os países da Europa que colonizavam, né, que colonizaram o nosso país. Então, no século XVI até o século XIX, era utilizado a tração animal. Eles utilizavam o cavalo, a carroça, o carro de boi, né, para transportar as mercadorias. E utilizavam também os rios, né, o curso dos rios, com as pequenas navegações. Depois, no fim do século XIX e na metade do século XX, foi aonde surgiu as ferrovias, as máquinas a vapor, né? E elas foram surgindo principalmente na região sudeste, se espalhou para a região nordeste e também para a região sul, né? E nas grandes cidades, como começaram a surgir as grandes cidades, também surgiram os primeiros bondes a vapor e também elétrico, né? E os números de portos também, eles começaram a crescer, né? Começaram a aumentar devido às exportações de mercadorias. E foi na metade do século XX e no século XXI, que é o século que nós estamos agora, que começou como, né, em 1950, no final de 1950, começou a surgir as indústrias automobilísticas, então surgiu a necessidade de investir cada vez mais em rodovias, né? Então as rodovias elas começaram a crescer cada vez mais
dentro do nosso país para o transporte de mercadorias. Com isso, as ferrovias que antes eram muito utilizadas, elas passou a ser assim quase esquecidas, né? Então, eles deixaram de investir em ferrovias, que era um meio de transporte considerado mais barato, e começou a investir cada vez mais em rodovias, né? Aí começou a surgir, no caso, os grandes portos, os aeroportos, né? Passaram a compor também todo esse sistema de transporte para o transporte de mercadorias e também de pessoas. E nós vemos que, como nós estamos falando sobre os meios de comunicação, sobre os meios de transporte, a mesma coisa que aconteceu as mudanças no meio de transporte, também ocorreu a mudança nos meios de comunicação. Alguns anos atrás, né, como eles citam aqui no século XVI até o século XVIII, então a comunicação ela era feita basicamente por mensageiro, né? As pessoas escreviam uma carta e o mensageiro a cavalo levava é, essa carta até o seu destino. Isso levava semanas, meses para as pessoas ficarem informadas daquilo que estava realmente acontecendo. Sendo que na metade do século XIX e no século XX, durante o século XIX e meado do século XX, aí já surgiu os telégrafos, né? Que era um aparelho elétrico, onde as pessoas utilizavam esse meio para passar as informações. Então ele chegava de uma maneira mais rápida, sendo que ele foi sendo substituído, né? Pelo telefone, pelo rádio e pela televisão. Mesmo assim, em 1900 até 1930, foi quando o Marechal Cândido Rondon ele levou o telégrafo nessa infraestrutura para outros estados, né, para o interior do nosso país. E os estados que receberam foram Mato Grosso, Goiás e a região amazônica, né, que receberam esse meio de comunicação. Hoje, atualmente nós temos vários meios de comunicação. Nós temos a internet, nós temos o rádio. Cada pessoa tem o seu celular, né? Aquilo que levava semanas e meses para obtermos informação, hoje em prazo de segundo nós temos acesso a essas informações, né? Esse meio de comunicação, eles chegam de uma maneira muito rápida, onde transformou, né, modificou a vida das pessoas de uma maneira muito rápida.